Olá, eu sou o Christian da Lura e hoje eu estou aqui com a Jéssica da Oracle para a gente conversar um pouco sobre banco de dados autônomos. Oi, Jéssica, tudo bem? Então, conta primeiro para a gente quem é você e o que você faz dentro da Oracle. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Jéssica, trabalho na Oracle há 1 ano e 5 meses, atuando na frente de banco de dados, fazendo migrações da base de dados dos clientes on-premise para cloud e de cloud para cloud. Muito bom, perfeito, Jéssica. Então, né, quando eu ouvi banco de dados autônomos, eu imagino que é uma ferramenta, uma tecnologia que permite automatizar, né, que nos deixa mais autônomos no dia a dia aí no nosso trabalho, né? Você pode confirmar se a minha percepção está certa e explicar um pouquinho para a gente o que seria um banco de dados autônomo? Correto, Christian. Ele realmente automatiza várias atividades, como, por exemplo, aplicação de patching de segurança, upgrades, backups. Então, vamos partir do princípio que você não tem agendado um script de backup para que seja executado todos os dias às 18 horas. O Autonomous ele já faz isso para você de forma automática. Você também tem a opção de criar backups manuais lá no console, que depois eu vou estar demonstrando para vocês, mas via de regra o Autonomous ele faz os backups de forma automática. E também uma das atividades que ele automatiza para a gente seria o provisionamento do banco de dados em si. Como, por exemplo, num data center, num tradicional ambiente de data center, os DBAs eles precisam executar tarefas e passos para completar o processo de provisionamento do banco, como identificar os recursos, instalar e configurar um software de banco de dados. Então, tarefas que podem levar dias ou até semanas para finalizar. Já com autônomos, não. Com autônomos, essas atividades são feitas de forma automática e com o provisionamento no autônomo, você demora de 3 a 5 minutos para ter o seu banco disponível já em mãos. Outro exemplo também seria o recurso de auto-scaling, né, que é o escalonamento automático, ou seja, você tem a sua base de dados que está demandando mais processamento. Então, o auto-scaling, ele aumenta automaticamente o número de CPU que você vai precisar para aquela demanda, e da mesma forma que quando a sua demanda cai, o escalonamento automático, né, o auto-scaling, ele vai diminuir automaticamente o número de CPU que você inicialmente precisou para executar aquela demanda. Então, sim, você está certíssimo, o Autonomous ele automatiza não só essas como outras atividades também, sem a interação do usuário, tudo feito de forma automática. Perfeito, perfeito. Então, só para ver se eu entendi correto, então, além da automatização, né, de poder deixar automáticas algumas tarefas, como o backup que você comentou. Então, quando você fala aprovisionamento, seria quantas máquinas, quantos CPUs eu preciso para uma tarefa específica. E o caso do auto-scaling, é caso eu precisar mais ou menos, isso se configura automático, certo? Isso, exatamente. Ele Muito bom. automaticamente ele detecta que o seu ambiente está precisando de mais processamento e ele aumenta e diminui isso de forma automática para você. Perfeito, perfeito. Então, eu imagino que em picos de demandas, né, tipo uma Black Friday, né, esse problema não deveria ser isso um problema, né, para quem trabalha e quem está lá enfrentando algum pico de demanda em um evento tipo uma Black Friday. Muito bom. Isso. Para tangibilizar, né, você mencionou aí um pouquinho da interface do banco de dados autônomos, podemos apresentar para o pessoal conhecer e deixar mais claro Claro. como que é essa cara do banco de dados autônomos? Vamos lá, essa daqui é a carinha do Oracle Cloud. Aí, vindo aqui no meu canto superior esquerdo, posso selecionar o Autonomous Data Warehouse ou Transaction Processing. Vou vir aqui no Autonomous Data Warehouse. Aqui, beleza. Esse aqui eu já criei já faz uns dias, então já está configurado, vai ser bacana para mostrar para vocês aqui.
Bom, como pode ver, o auto-scaling dele está ativo. Lembrando que ele aumenta em 3 vezes a quantidade de CPU que você tem aqui provisionado. No meu caso, tem um, porque isso aqui foi para teste, mas ele está habilitado. E eu tenho aqui feito, tenho 52 backups feitos de forma automática, como ele mostra aqui, os backups eles são criados automaticamente. Então, mesmo se eu quiser criar um backup manual, eu posso simplesmente vir aqui, escolher e criar o meu backup manualmente. Daqui a pouco ele aparece aqui, mas automatiza bastante a atividade, né? A gente não precisa se preocupar com a falta de backup. Aqui, mostrando, ele já está criando o backup full do meu banco. Perfeito, perfeito. Muito bom. Então, eu imagino, Jéssica, né, que com essa ferramenta, o DBA já não tem esse risco de esquecer o backup, né, que é tão importante nas empresas, né, e uma atividade que não pode ser esquecida nem pulada, né, por conta de segurança dos dados. E quando você apresentou a tela, né, você falou do Data Warehouse, do Autonomous Data Warehouse e do Autonomous Data Transaction, né, o banco de dados transacionais ou banco de dados do Data Warehouse, né? Qual seria a diferença? Você pode trazer para a gente, de forma simples, né, para a gente entender Sim. qual a diferença entre esses dois tipos de estrutura? Claro, vamos lá. De forma simplificada, o ADW, né, o Autonomous Data Warehouse, ele é um serviço de banco de dados em nuvem otimizado para processamento analítico, né? Ele oferece desempenho mais rápido, ele não requer administração do banco. Então, casos de uso aí seria para ciência de dados, machine learning, IoT, né, que necessita de uma grande quantidade de dados. Já o ATP, o Autonomous Transaction Processing, ele é um serviço em nuvem que simplifica as operações do banco. Por exemplo, aplicativos de baixo código, aplicativos de transação corporativa e aplicativos nativos em nuvem. Então, acho que essa é uma forma mais simplificada aí para vocês poderem entender a diferença de cada um deles, o uso de cada um deles. Muito bom, perfeito. Ficou bem claro mesmo. Em relação à segurança de dados, Jéssica, o que você poderia falar, né, agora que a gente está falando bastante, as empresas estão se adequando à nova lei de proteção de dados, né? O que o banco de dados da Oracle, o banco de dados autônomos, tem a oferecer em relação à segurança de dados, que imagino que deve ser uma preocupação muito grande, né, das empresas que contratam aí vocês para esse serviço. Sim, a segurança realmente é um dos pontos cruciais. E o Autonomous ele cuida de alguns requisitos de segurança que são comuns, justamente para manter os dados dos clientes em um ambiente seguro, né? Passar para o cliente essa tranquilidade de que os dados deles estão seguros. Então, alguns pontos que eu posso citar seria a criptografia. Os dados eles são totalmente encriptados. O Autonomous ele realiza a coleta de dados de auditoria, faz a separação de funções, ou seja, quem pode ou não fazer determinada ação no ambiente, né? Aplicação de patches de segurança, upgrades automatizados, e ele também tem o self-securing, ele se autoprotege de ataques e vulnerabilidades interna e externamente. Muito bom, muito bom. Então, podemos passar essa segurança, vale, a redundância, né, para o cliente, de que os dados dele estão seguros na nuvem, certo? Exatamente. E, para finalizar, Jéssica, né, uma dúvida que muitos alunos, pessoas que estão começando nessa área de banco de dados ou nessa área de nuvem como um todo, elas querem saber se tem alguma forma de elas testarem, provarem o produto, os serviços de forma gratuita. Né? Tem algum modo, algum jeito das pessoas irem até a Oracle e testarem esses serviços que você mencionou com algum usuário teste ou alguma demo? Tem sim, a Oracle disponibiliza o Oracle Cloud Free Tier, onde o usuário ele tem disponível $300 de crédito para gastar da forma que quiser aí para poder conhecer, válidos por 30 dias, né? Depois que acaba os seus 30 dias, a sua conta ela permanece ativa, sem interrupções dos recursos Always Free, que já foram provisionados no seu tempo de trial aí. Esses recursos Always Free são os compute, né? Você pode ter até 2 instâncias,
O Autonomous, você pode ter até 2 instâncias de banco também. Load Balancer, que é um balanceador de carga. Tem o Block Volume, você pode ter até 100 gigas de armazenamento. E o Object Storage, até 20 gigas. Esses recursos, para quem tiver interesse em aprender sobre o que é cada um deles e os outros também que compõem o Oracle Cloud, a Oracle disponibiliza aí de forma pública as documentações oficiais, explicando cada um deles, para que eles servem e como utilizá-los e provisioná-los também. E também, um ponto importante é que é possível você encerrar e reprovisionar os recursos do Always Free conforme a sua necessidade. Muito bom, perfeito. 30 dias dá para fazer muita coisa, né? Então, vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para a plataforma para o pessoal poder acessar lá e criar a sua conta e ter esse benefício para poder testar e aprender. Muito bom. Já fechando aqui, Jéssica, eu gostaria que você deixasse alguma dica, conselho para o pessoal que está começando, né? O que ela precisa fazer para entrar nesse mundo de banco de dados. Bom, acho que o primeiro seria estudar, né? Estudar o que faz um DBA, se a pessoa se identifica, né, com a área. E sobre o banco de dados em nuvem, acho que é muito importante a pessoa focar, porque é algo que já está no mercado há um bom tempo e a tendência é crescer cada vez mais, porque conforme você vai estudando sobre, se especializando, a Oracle tem bastante curso de certificação para a pessoa que tem interesse, já conhece, já trabalha com banco, mas quer se especializar em Oracle Cloud. A Oracle tem esses cursos, e também as oportunidades para se trabalhar com banco de dados aí é inúmero. Hoje em dia não tem empresas que não possuem base de dados, então se elas se especializam, né, na área, se esforçam, e dão sempre o melhor, por consequência as oportunidades virão, e a Oracle tem bastante coisa aí, tem bastante curso bacana para as pessoas agregar conhecimento cada vez mais na área. Perfeito, perfeito. Qual seria o primeiro passo? Aprender MySQL, aprender alguma linguagem de programação, aprender lógica ou alguma ferramenta específica? Se tiver que dar uma dica, qual seria se eu quiser começar hoje? Começar hoje, creio que seria aprender a arquitetura do banco de dados Oracle. Acho que é um ponto Perfeito. importante. Muito Porque no bom, muito Autonomous bom. nós não temos acesso ao servidor em si, né? Porque como o nome diz, ele é autônomo, ele faz de forma automática. Mas uma pessoa que quer fazer uma migração de banco de dados on-premise para cloud, por exemplo, sem o uso do Autonomous, precisa conhecer a arquitetura do banco, né, para saber como que vai fazer para realizar o backup, o restore do seu banco de dados. Então é importante saber a arquitetura. Muito bom, perfeito. Muito obrigado, Jéssica, pela sua participação e presença aqui com a gente. Eu aprendi particularmente bastante com sua mini aula sobre banco de dados, né? E se você gostou desse tópico, desse tema, fica ligado que a gente vai trazer mais pessoas especialistas da Oracle, falando das ferramentas, tecnologias que eles têm aí para oferecer para o mercado de tecnologia. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.